Você já se sentiu como se sua mente não lhe desse paz? Como se, mesmo que tudo pareça bem por fora, uma guerra interna estivesse acontecendo, mas invisível para todos? Hoje quero te dizer algo. Deus também quer curar sua mente. Não apenas seu corpo, não apenas sua alma, mas sua mente. Porque muitas batalhas espirituais começam com um pensamento, e muitas vitórias começam quando você decide acreditar em Deus mais do que em seus medos. Esses 5 versículos não são apenas palavras, são ferramentas para renovar sua mente, acalmar sua ansiedade e trazer paz interior de volta. Então, fique comigo, porque se você permitir que Deus entre em seus pensamentos, Ele também transformará sua vida. Capítulo 1. A paz que sua mente precisa. Você sabia que a maioria dos pensamentos que roubam sua paz nunca se concretizam? Mesmo assim, sua mente os repete como se fossem profecias. Mas hoje quero lhe mostrar algo. A Bíblia tem uma fórmula para acalmar a ansiedade, melhor do que qualquer remédio. E está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejam ansiosos por nada. Em tudo, porém, apresentem suas orações e súplicas a Deus com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava em um spa. Ele estava na prisão e ainda assim falou de paz. Isso significa que a calma não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro de você. De uma perspectiva psicológica, a ansiedade é o resultado de querer controlar o incontrolável, mas de uma perspectiva de fé, é uma oportunidade de entregar a Deus o que você não consegue mais suportar. Um exemplo do dia a dia. Pense na sua mente como uma sala barulhenta. Trabalho, dívidas, opiniões, o futuro. Orar não significa fechar a porta e fugir. Significa convidar Deus para entrar, sentar-se com você e ajudá-lo a trazer ordem ao caos. Não é o resultado de controlar tudo, mas de se entregar o suficiente para que Deus possa agir. Que pensamento tem roubado sua paz ultimamente? Coloque tudo nas mãos de Deus, porque hoje a sua mente começa a se curar. Capítulo 2. Quando sua mente se concentra em Deus. Já aconteceu de você tentar parar de pensar em algo e, ao tentar parar, pensar ainda mais naquilo? A mente humana é como uma criança inquieta. Se você disser a ela, não olhe para isso, ela olhará ainda mais para aquilo. Isaías capítulo 26, versículo 3, revela um segredo que transforma esse ruído mental em profunda calma. A paz vem quando seus pensamentos estão firmes em Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A psicologia moderna chama isso de foco de atenção. Aquilo em que você se concentra, cresce. Se você se concentra em suas preocupações, sua ansiedade aumenta. Se você se detém no que está faltando, sua mente se enche de carência. Mas quando você escolhe concentrar seus pensamentos em Deus, sua mente muda sua frequência. Você começa a ver possibilidades onde antes só via problemas. O ruído interno se torna uma melodia. Não se trata de negar a realidade, mas de reeducar sua atenção. Porque quando sua mente se descontrola, a fé a pega pela mão e diz, olhe para cima. Um exemplo do dia a dia. Imagine que sua mente é como um mecanismo de pesquisa do Google. Se você digitar problemas, o sistema lhe mostrará milhões de motivos para se preocupar. Mas se você digitar esperança ou propósito, Deus está no controle. Seu cérebro começa a produzir serotonina e dopamina. A essência da calma e da motivação, da ciência e da fé, reside justamente no poder dos seus pensamentos. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de foco. E esse foco é Deus. Quando sua mente se apega a Ele, seu coração encontra descanso. Vamos orar juntos para que sua paz cresça a cada dia. Capítulo 3. Renove sua mente, renove sua vida.
E se eu lhe dissesse que muitos dos seus problemas não estão na sua realidade, mas na maneira como você pensa sobre ela? Romanos capítulo 12, versículo 2, não é apenas um versículo, é uma terapia completa. Seja transformado pela renovação da sua mente, pois você não pode ter uma vida nova com os mesmos pensamentos antigos. A psicologia moderna fala do poder do pensamento cognitivo. Seus pensamentos criam suas emoções, e suas emoções direcionam suas ações. Se você pensa que não vale nada, agirá como se não valesse nada. Se você pensa que não consegue, seu cérebro buscará razões para provar isso. Mas quando você renova sua mente com a verdade de Deus, algo muda. A fé começa a falar mais alto que a dúvida. A esperança reescreve seu diálogo interno e aquilo que antes o limitava começa a perder seu poder. A Bíblia não diz, Deus mudará a sua vida e depois sua mente. Ela diz que sua transformação começa na mente, porque sua vida se move na direção dos seus pensamentos mais dominantes. Um exemplo do dia a dia. Pense na sua mente como um jardim. Cada pensamento é uma semente. Se você semear reclamações, colherá cansaço. Se colher gratidão, a paz brotará. E se semear fé, milagres florescerão. Renovar a mente não significa esquecer o passado, mas significa decidir quais pensamentos merecem permanecer e quais devem ser erradicados. De uma perspectiva psicológica, este exercício ativa o córtex pré-frontal, a área que controla suas decisões e emoções. E de uma perspectiva de fé, abre espaço para o Espírito Santo agir em você. Não espere que o mundo mude para se sentir melhor. Mude sua mente e o mundo começará a parecer diferente. Porque quando seu pensamento se alinha com a verdade de Deus, sua vida também é transformada. Capítulo 4. Deus perto do coração quebrantado. Existem feridas invisíveis, mas pesam mais do que uma pedra. Você sabe de quais estou falando? Aquelas que fazem você sorrir em público, mas chorar em silêncio. O Salmo 34, versículo 18, traz uma promessa para os dias em que sua alma não pode mais fingir. O Senhor ouve aqueles que clamam e os livra de todas as suas angústias. A psicologia ensina que a dor emocional ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. É por isso que quando alguém está sofrendo, não é apenas uma dor da alma. Seu corpo realmente sente. Mas aqui está a parte incrível. A Bíblia não pede que você ignore essa dor. Ela te diz que Deus se aproxima dela. Ele não foge das suas lágrimas. Ele as transforma em palavras. Ele não te julga por se sentir mal. Ele te acolhe enquanto você se cura. Do ponto de vista da fé, a ruptura não é um fim. É o começo da reconciliação. Quando tudo desmorona, é aí que Deus entra, não para remendar você com a mesma coisa de sempre, mas para renová-lo. Seu coração não é um destroço, é uma oficina onde ele trabalha. Um exemplo comum. Pense na dor como um músculo rompido. Quando o corpo se recupera, esse músculo se fortalece. O mesmo acontece com a alma. As lágrimas purificam, o silêncio ensina, e os golpes do passado moldam uma nova versão de você. A diferença está em não permanecer na dor, mas em permitir que Deus a transforme em propósito. Um coração partido não é um castigo, é um encontro divino com a sua reconstrução. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está mais perto do que você pensa. Capítulo 5. O poder da sua mente em Deus. E se eu lhe dissesse que muitos dos seus problemas não estão na sua realidade, mas na maneira como você pensa sobre ela? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz isso claramente. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, amor e seu controle. E essas três palavras, poder, amor e seu controle, podem mudar completamente sua saúde mental. A psicologia afirma, o medo é uma emoção necessária. Ele protege você, ele alerta você. Mas quando o medo toma conta de você, ele deixa de ser um guardião e se torna uma prisão. Deus não quer que você viva preso aos seus pensamentos. Ele lhe deu poder, a capacidade de decidir em qual história você acreditará.
Ele lhe deu amor, um antídoto para a culpa e a rejeição, e ele lhe deu seu controle, a força para não deixar que suas emoções conduzam o veículo da sua vida. O medo diz, você não pode. Deus diz, você já colocou em minhas mãos, então você pode. O medo paralisa. A fé mobiliza. O medo grita, e se der errado? A fé responde, e se der certo? Um exemplo do dia a dia. Imagine que sua mente é como um palco. O medo sempre vai querer o microfone, mas você decide se vai dar a ele a vez. Você pode ouvir sua voz, mas não precisa obedecê-la. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, você está reeducando seu cérebro para acreditar mais na fé do que na ameaça. É assim que a resiliência emocional é construída passo a passo, decisão por decisão, por meio da prática mental e espiritual. Repita esta frase poderosa que ressoe com você hoje. Pode ser, eu estou livre do medo, ou Deus me dá controle sobre os meus pensamentos. Declare-a em voz alta e anote-a para que outros também possam ser inspirados, porque a transformação mental não começa quando você pensa sobre ela, mas quando você decide fazê-la. Talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas você tem algo mais poderoso, um coração que continua a acreditar. Deus já está agindo em sua mente. Cada vez que você escolhe a paz em vez do medo, a fé em vez da dúvida, a gratidão em vez da reclamação, você está se curando. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é quem pode transformá-los com a ajuda de Deus. Minha mente está curada. Declare isso como verdade, porque o que você confessa com fé, sua mente começa a acreditar, e o que sua mente acredita, reflete na sua vida. Então, se esta mensagem te tocou, escreva algo nos comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal.